o Antigo Testamento e o Novo Testamento apontando na direção única, o tema central da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre isso. A paz do Senhor, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui o pastor Wagner falando mais uma vez neste dia, agradecendo muito a Deus e também a você por você estar acompanhando o nosso canal. Quero aqui mandar um abraço especial a todos os irmãos que se inscreveram no nosso canal. Nós chegamos ao número de 300 inscritos. De passo em passo, lentamente, se Deus quiser, o nosso canal vai ganhando corpo e ganhando cada vez mais inscritos e nós vamos crescendo em nome de Jesus Cristo. Então eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal e deixe também o seu like, o seu comentário. Eu estou planejando aí alguma coisa para daqui pouco tempo, nós fazemos um sorteio para os inscritos aqui no canal de uma Bíblia, quem sabe um livro, para que você guarde de recordação aqui do nosso canal, lições bíblicas com o pastor Wagner. Desta forma nós vamos então dar prosseguimento e vamos entrar no primeiro ponto, não é? Hoje é a nossa pré-aula, a pré-aula da lição número 8. Já estamos chegando, já passamos da metade das aulas deste primeiro trimestre, não é? E aqui na sua companhia, sempre muito bom ter você com a gente. Nós queremos louvar e glorificar o nome do Senhor. Vamos lá então, o título da nossa lição, vou colocar aqui já o primeiro slide para você. O título da nossa lição, a lição de número 8, né, do dia 20 de fevereiro de 2022, a lei e os evangelhos revelam Jesus. O slide na sequência você vai encontrar o texto áureo, que diz assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo número 4. Na verdade prática nós encontramos: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Volta aqui para mim. Então hoje nós vamos falar sobre a primeira parte do Antigo Testamento, que são os livros da lei, e a primeira parte do Novo Testamento, que são os evangelhos, falando a respeito de Jesus. Os evangelhos, evidentemente, nós já temos esta informação, nós já temos este conhecimento, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, mas hoje nós vamos também fazer aí uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. A primeira parte do Antigo Testamento, que é a Torá, a lei de Moisés, e a primeira parte do Novo Testamento, que são os evangelhos, né? Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá certo? Então aqui a nossa verdade prática hoje, ela disse que a lei ela não tinha a capacidade de salvar. A lei ela tinha o intuito unicamente de apontar os erros, apontar os pecados, e o sacrifício que era feito pelos judeus, pelos hebreus, desde a época da lei de Moisés. A partir dali, o sacrifício já começava a apontar na direção de Jesus, que através do seu sangue, e somente através do seu sangue, pôde salvar toda a humanidade, pôde salvar a mim e salvar também a você. Vamos então para o nosso primeiro slide. O nosso primeiro slide aí já está mostrando o primeiro tópico com os seus subtópicos da nossa lição de hoje. O Pentateuco, a lei de Deus. Então nós vamos encontrar aí, nesta primeira parte da nossa lição, que a palavra Pentateuco é uma palavra que ela tem origem em 2 termos gregos. O primeiro deles é penta e o segundo teucos, que significa penta, quer dizer 5, e teucos, rolo, né, de livro, papiro. Então é um conjunto de livros. A lei de Moisés, o Pentateuco, é um conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. E a união desses termos, a gente encontrou, a união desses 5 volumes, nós encontramos então o termo Pentateuco, que é formado pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? O título desses livros corresponde à primeira parte do do texto hebraico, né? A Torá, a lei de Moisés, são os 5 primeiros livros. O título destes livros, né, os 5 primeiros livros da Bíblia,
No texto hebraico eles têm uma pequena diferença do título dos livros na língua portuguesa, já que os títulos dos livros na Bíblia hebraica, elas se referem às primeiras expressões de cada livro, do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico, os judeus, ainda hoje, esses volumes aí eles são denominados como Torá, com o sentido de instrução, ensino, direção. A Torá assume um significado mais genérico como livro da lei, com abrangência de todas as normas, e está associado ao nome de Moisés, já que Moisés ele é considerado o escritor de todo o Pentateuco, não é? A lei, o Gênesis, o Êxodo, os Números, Deuteronômio, que é a repetição das leis, todos esses livros são atribuídos pelas tradições judaicas a Moisés. O próprio historiador do século I, o historiador judeu Flávio Joséfo, ele menciona diversas vezes Moisés como sendo o autor do livro do Gênesis e também, por conseguinte, o autor dos demais livros também. Ainda aí neste primeiro ponto nós vamos encontrar que o próprio Senhor Jesus, ele ratificou a autoria do Pentateuco quando ele fez a seguinte afirmação em Lucas 24:44, a parte B do versículo, que diz assim: convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Veja bem, neste texto você vai encontrar exatamente as três divisões da Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento. A primeira parte, que é a lei de Moisés, a Torá. A segunda parte, que são os profetas, Nefim. E a terceira parte, que são os escritos, aqui representados neste versículo pelos salmos, Ketuf. Então você vai encontrar aí Jesus ele falando que as três partes da Bíblia hebraica, do nosso Antigo Testamento, elas falam a respeito de Jesus. Elas têm, por exemplo, irmãos, uma divisão diferente. Já que a Bíblia hebraica, ela tem 24 livros no Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento. Mas por que, pastor? Elas têm textos diferentes, a nossa é maior, é menor? Não. A nossa tem 39 livros, enquanto que a Bíblia hebraica ela tem 24, mas apenas por uma questão de divisão. Por exemplo, o livro dos profetas menores, eles são um livro só. E o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, estes livros eles recebem uma outra divisão, por isso que o conteúdo é o mesmo, somente o número de livros que é diferente, mas o contexto ele é rigorosamente o mesmo. Então, quando o próprio Senhor Jesus fez menção disso, ele está dando toda a referência e confirmando que o Antigo Testamento, com todas as suas três subdivisões da Bíblia hebraica, ele está ratificando, ele está demonstrando e afirmando que tudo é veraz e que aqueles escritos são genuinamente a palavra de Deus. No segundo subtópico aí nós vamos encontrar a grandeza da lei. Três aspectos a gente precisa, queridos irmãos, observar sobre a grandeza da lei. Primeiramente, os aspectos morais, que nada mais nada menos dizem respeito a todos os valores que, independente da raça, do tempo, da época, dos costumes, são princípios bíblicos morais sem concessão e sem nenhum tipo de alteração. Então os aspectos morais da lei, eles perduram até hoje e vão perdurar para sempre. O segundo são os cerimoniais. Os aspectos cerimoniais, eles tratam da liturgia dos judeus e está abarcando aí neste sentido todas as festividades religiosas, os sistemas de sacrifício, a adoração nos santuários, alimentos limpos, imundos, etc. E o terceiro, os civis, que dizem respeito à responsabilidade dos hebreus, dos israelitas, como cidadão, tais como regulamentos jurídicos, instruções que regiam a nação de Israel naquele tempo. Mas de qualquer maneira, todo o Pentateuco, a lei de Moisés, o livro da lei, essas três partes integram esta lei, a lei de Moisés. É importante também destacar ainda aqui na grandeza da lei, nesse segundo subtópico,
que a nossa declaração de fé, que é uma das mais completas, eu me arriscaria a dizer que talvez a mais completa declaração de fé, ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por causa da sua santidade, pelo seu caráter espiritual e pela sua autoridade divina. Tudo que está na lei de Moisés apontava e aponta para Cristo, como por exemplo o sacrifício. Eu já disse aqui, vou reiterar mais uma vez, o sacrifício daqueles animais para expiação de pecado apontavam na direção de Jesus. Eles eram apenas uma figura do que veio a acontecer quando da crucificação do Senhor Jesus, que morreu uma vez só pela expiação e para retirar de nós o pecado. Foi isso que João disse olhando para ele quando ele estava chegando no Rio Jordão, não é? Para ser batizado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo apontava na direção de Jesus. E até porque o apóstolo Paulo ele escreve na carta aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 4, o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. No terceiro subtópico aí nós vamos ver a respeito da lei e a fé cristã. O autor da epístola aos Hebreus, ele já tinha feito uma declaração que a lei nada aperfeiçoou o caráter, a vida do ser humano. A declaração que ele faz apenas mostra que a antiga aliança ela era insuficiente para efetuar a redenção da humanidade. O intuito de Deus sempre foi tirar o pecado do gênero humano, que entrou no gênero humano através do pecado, da desobediência de Adão e Eva. E Deus sempre quis extirpar este pecado, mas a lei por si não conseguia fazer isso, porque a lei, por causa da lei, conforme está lá em Gálatas 3:11, ninguém jamais seria justificado diante de Deus, até porque não há salvação por obras, né? Inclusive o apóstolo Paulo, ele garante, quando ele escreve aos Gálatas capítulo 3, versículo 19, que a lei era apenas uma medida temporária. Ela foi dada para revelar, para mostrar o pecado e puni-lo, né? Assim demonstrar a necessidade da graça. Por quê? Porque como a lei ela demonstrava o pecado, ela apontava o pecado do gênero humano, mostrava também que não havia como alguém justificar-se ou salvar-se a si mesmo. Então por isso foi necessário o sacrifício de Jesus. O próximo slide aí nós vamos encontrar uma expressão bastante interessante, que é aio, né? Aio. Nessa perspectiva a gente precisa entender que a lei encerrou toda a humanidade debaixo do pecado. Quer dizer, quando a lei veio, ela apontou e mostrou todos os pecados da humanidade, demonstrou de forma clara. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, que a lei serviu apenas de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. E o que quer dizer aio? Ora, aio, ele é apenas um tutor, era apenas uma maneira de nos conduzir, era uma espécie de pedagogo que iria nos conduzir no futuro à fé em Cristo. Vamos voltar ali, vamos para o próximo slide então. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. O apóstolo Paulo fala isso, esse texto inclusive, ele fez parte, né? Gálatas 3:13, ele fez parte da nossa leitura diária esta semana, né? Paulo afirmou que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E de qual maldição ele nos resgatou? Da maldição do pecado. A lei apontava para o pecado e Jesus nos resgatou do pecado. O único sacrifício e o único que tinha poder para fazer isso era o mediador, o homem sem pecados, Cristo, né? Então ele criou, a partir da sua morte, uma nova aliança, a dispensação da graça, ali teve seu início. E todo aquele que continua, que persevera, que permanece em Cristo, ele não vive pecando, ele não tem prazer no pecado. Ele peca, mas não como uma forma premeditada, ele peca, mas não como uma forma desejada, que quer viver no pecado, não é? Porque ele já é nascido de Deus. João fala sobre isso daí na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 6 e 9. Não vivemos pecando. A pessoa peca, mas por causa da natureza, por causa de um ou de outro deslize. Volta aqui para mim. Mas nós
não temos prazer no pecado. Nós não temos prazer em viver pecando. Afinal de contas, nós não fomos chamados para o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala sobre os 4 estágios da vida cristã quando ele escreve aos Romanos, e ele faz a seguinte afirmação quando ele diz, no capítulo número 6, ele fala que agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então nós somos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Então nós temos que ter o nosso fruto para a santificação, quer dizer, a nossa vida não é para viver mais no pecado, mas nós somos libertos para viver para a salvação, tá certo? Vamos então para o nosso próximo slide. Neste slide agora você está vendo aí a segunda parte, o segundo tópico da nossa lição, com os seus subtópicos, né? Os evangelhos, a mensagem de Cristo. Os evangelhos, queridos irmãos, eles se destacam nas escrituras como o principal testemunho sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos, evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Esse adjetivo sinótico vem do termo grego sinopsis e significa ver em conjunto, quer dizer, eles são os evangelhos parecidos, são evangelhos semelhantes. Eles falam de vários pontos em comum, então eles falam a respeito disso. Já o 4º evangelho, o evangelho de João, ele tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia, principalmente as visitas que Jesus realizou na cidade de Jerusalém. O evangelho de João, ele destaca os exorcismos, as parábolas, destaca os discursos mais profundos de Jesus. Mas é importante a gente também lembrar, olhando aí para o conceito de evangelho, que não existem vários evangelhos. O evangelho é um, é evangelho de Jesus, segundo ou de acordo com o que escreveu Mateus, evangelho de Jesus Cristo de acordo com o que escreveu Marcos, evangelho de Jesus de acordo com Lucas e João. Está certo? Não é o evangelho de fulano, é o evangelho de Beltrano, não. É o evangelho de Jesus, segundo a visão de cada um dos evangelistas, né? Cada um dos escritores. Quem são os evangelistas? Eles são aqueles que levam as boas novas, são os portadores das boas novas. O próximo slide aí ele vai mostrar o nome dos evangelhos. Eu acredito que todos os alunos, os professores e alunos que estão assistindo essa pré-aula têm familiaridade com a sequência destes escritos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesse sentido eu quero apenas lembrar aqui vocês, né? Eu sei que a maioria dos irmãos aí já sabem, né? Que o evangelista Mateus ele escreveu o seu evangelho para os judeus. Observe que nos seus escritos, várias vezes, Mateus usa aquela expressão de acordo com o profeta, de acordo com, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta fulano de tal. Muitas dessas passagens falando sobre Isaías, o profeta messiânico, não é? O evangelho de Marcos já escreveu o seu evangelho para os romanos, tentando alcançar os romanos. Lucas já escreveu para os gregos, não é? E João escreveu para a igreja de uma forma geral. Desta forma, muitos dos sinais que Jesus realizou não estão escritos nos evangelhos. O próprio João fez a afirmação de que se fosse escrever tudo que Jesus fez e ensinou, não haveria livros no mundo capazes de conter tudo aquilo que ele realizou. Mas o que João escreveu, ele enfatiza isso no capítulo 20, versículo 30, ele escreveu alguns pontos importantes do ministério de Jesus, e ele quis deixar registrados para que aqueles escritos despertassem a fé dos que fossem ler os seus escritos. Então, hoje nós temos os evangelhos para que nós tenhamos fé, tenhamos a capacidade de acreditar, tá certo? Vamos para o próximo slide, né? Voltando aí para o segundo subitem do segundo subtópico, que fala sobre a mensagem do reino de Deus.
Mateus, o Senhor Jesus, logo após o seu batismo e a tentação no deserto, ele começou o seu ministério público e pregar a respeito do reino dos céus. Observe que essa expressão reino dos céus, ela aparece várias vezes no Evangelho de Mateus, precisamente 32 vezes. Já a palavra reino de Deus é usada apenas 5. Alguns estudiosos do Antigo Testamento, eles tentaram observar qual seria a diferença teológica entre reino de Deus e reino dos céus. Porém, o escritor Warren Wiersbe, ele anota que isso aconteceu apenas por uma questão de reverência ao nome do Senhor, já que os judeus evitavam e evitam até hoje pronunciar o nome Deus, substituindo-o por céus. Então, por isso que essa palavra céu era apenas uma tentativa de evitar escrever a palavra Deus, e até os dias de hoje a expressão reino dos céus na religião substitui a literatura religiosa judaica por reino de Deus, porque eles evitam. Eu li alguma coisa a respeito, até mesmo alguns anos atrás, que os copistas, cada vez que chegava o momento de escrever o nome de Deus, Yahvé, os copistas do Antigo Testamento, eles paravam de escrever o que eles estavam escrevendo, eles iam lavar a mão, então eles voltavam, pegavam a pena, a caneta, o que eles estivessem usando para escrever, e aí eles escreviam o nome Yahvé. Eles continuavam escrevendo e copiando, e cada vez que aparecia o nome Yahvé para ele copiar, ele lavava a mão e depois voltava e continuava escrevendo por uma reverência, ao nome do Senhor. Porém, queridos irmãos, é importante também a gente lembrar e destacar que nos evangelhos sinóticos, a pregação do evangelho, a pregação do reino de Deus, ela aparece também como tema central da mensagem de Cristo. E eu gosto sempre de pregar sobre isso daqui. Várias vezes eu prego e eu sempre destaco. Cada vez que eu vou falar sobre isso, eu digo que não tem uma mensagem nova. A minha mensagem, ela é parecida com a mensagem de João Batista. Não é assim que está escrito no evangelho? Apareceu João pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado para vós o reino dos céus. E Jesus apareceu também pregando logo após a sua tentação ali no deserto. Ele pregou sobre o quê? Ele pregou sobre arrependimento. Você consegue se lembrar qual foi a temática da mensagem de Pedro no dia de Pentecostes? Pedro pregou e Lucas registrou no livro de Atos a seguinte expressão: e com muitas outras palavras isso testificava e dizia: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então veja que o tema arrependimento, ele é a grande mensagem do reino de Deus. Arrependimento, queridos irmãos, deve fazer parte, deve ser parte integrante da mensagem de todos nós, não é? Porque o arrependimento envolve uma mudança real de direção. Cristo ensinou que a natureza do seu reino, ela não é terrena, ela é celestial. E por isso nós que queremos ir morar um dia no céu, precisamos ter isso em mente, uma mudança de direção. O texto de Provérbios de Salomão, ele mostra lá que o real sentido de arrependimento, que é aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então arrepender-se é isso, é confessar e deixar, é confessar e parar de fazer, é confessar e abandonar, é uma mudança radical na vida da pessoa. Esta é então a mensagem, o âmago da mensagem do reino de Deus: arrependei-vos. No número 3 aí nós vamos encontrar a mensagem da salvação, Nós encontramos aí Cristo, ele é identificado, ele é apontado nos evangelhos com 3 títulos messiânicos, a saber, Salvador, Cristo e Senhor. A expressão Cristo significa ungido. O termo Senhor, ele não deve ser pensado ou analisado apenas como um pronome de tratamento, porque você pode chamar muitas pessoas de Senhor, não é? Eu chamo meu pai de Senhor, eu chamo as pessoas mais idôneas de Senhor, eu inclusive já sou chamado de Senhor por algumas pessoas, apesar de não ser tão idôneo assim, ou será que sou? Chamado de Senhor, e também chamado de Salvador. Salvador. O próprio nome Jesus, ele já é oriundo de uma expressão hebraica que apontava para Yahvé salva, ou Yahvé é salvação.
É importante nós destacarmos que Jesus ele é o Salvador. Os evangelistas apontam para isso, o apóstolo Paulo corrobora essa ideia, dizendo que ele veio salvar o homem, o mundo, dos seus pecados. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Ele é Cristo, porque ele foi o ungido de Deus para a realização desta tarefa. E ele também é Senhor, porque ele é Deus. Como eu disse, não é apenas um pronome de tratamento, mas é um título divino que Jesus tem, que Jesus ostenta, que é o título de Senhor. Senhor da terra, Senhor de todo o universo. Nós estávamos perdidos, então precisamos de salvação. E através da fé, nós conseguimos encontrar esta salvação. Sempre é importante destacar que a salvação é um mérito divino. Volta aqui para mim. Nós precisamos entender que não há mérito humano na salvação. A salvação do homem, ela se baseia em 3 pés, em 3 colunas, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Este é o tripé da nossa salvação. E não há mérito algum no homem, não há mérito algum em mim, em você, no processo da justificação, nem tampouco da nossa regeneração. É evidente que são temas importantíssimos que não deverão ser abordados aqui nesta aula. E também a santificação, porque a nossa santificação ela aconteceu de forma rápida, posicional e prática, no momento exato em que nós entregamos as nossas vidas para Jesus. Nós ouvimos a mensagem, nós nos arrependemos, pedimos ao Senhor que fizesse morada no nosso coração e Ele veio morar no nosso coração. E desta forma nós obtivemos a salvação na pessoa bendita de Jesus. Também quero destacar a diferença que deve existir no coração daquele que escuta a mensagem do Evangelho, no sentido do arrependimento, porque arrependimento é mudança radical, é transformação. Enquanto que remorso, que foi aquilo que sentiu Judas Iscariotes, é tristeza pela consequência do seu ato, enquanto que arrependimento é tristeza pela prática do pecado. Então você, quando você peca, você é tocado pelo Espírito Santo que mora dentro do seu coração e mostra para você que você está errado. E isso daí traz para você arrependimento. Você confessa aquilo que você fez e você pede perdão para Deus, tá certo? Vamos então passar para o nosso próximo slide. Já nesse próximo slide você vai encontrar o terceiro tópico com os seus subtópicos. Uma mensagem transformadora. Então a mensagem do Evangelho, ela é basicamente uma mensagem que transforma. No número 1 aí você vai encontrar a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. O caráter a pessoa demonstra quando ela está sozinha. Carisma é aquilo que as pessoas pensam de você. E caráter é aquilo que você é de verdade. Você mostra o seu caráter quando você está sozinho. Você mostra o seu caráter quando você está na internet. É ali que você mostra quem você é. Esse caráter, ele é a marca distintiva. Eu poderia dizer que é a marca indelével de cada ser humano. Este caráter, ele demonstra a nossa forma de pensar, de sentir, como nós desejamos as coisas, como nós procedemos e como nós reagimos de forma habitual. O pastor Antônio Gilberto, ele pondera em seus escritos que o caráter é um componente da personalidade. Ele é adquirido, não é herdado. Onde nós entendemos então que boa parte daquilo que nós somos é porque nós somos resultado do meio em que nós fomos criados. Desta forma, podemos analisar então que o caráter pode ser forjado, mudado e transformado. Nós encontramos, queridos irmãos, neste tópico ainda da nossa lição, a necessidade que nós temos de mudança. Porque o caráter do gênero humano, de uma forma geral, desde a queda de Adão, ele tem sido inclinado para as coisas do pecado, para as coisas da carne e deste mundo. Desta forma,
nós entendemos a necessidade de uma grande salvação. E somente a mensagem do Evangelho, através da graça do Senhor, é capaz de mudar e transformar o caráter do homem. Quando nós temos o nosso caráter mudado, quando o indivíduo ele é transformado e o Espírito Santo habita no seu coração e ele observa os seus passos e os seus caminhos de acordo com a palavra de Deus, então ele tem a sua vida transformada. Você deve se lembrar, por exemplo, do episódio em que Jesus visita a casa de Zaqueu. Zaqueu ele era um corrupto, Zaqueu ele era um cobrador de impostos e ele tinha por hábito defraudar, enganar as pessoas de quem ele cobrava os impostos. E nos diz a palavra de Deus que no dia que Jesus estava em sua casa, Jesus disse a ele, né, Zaqueu, eu quero pousar em tua casa hoje. Então, no momento da janta, no momento da refeição, da comunhão, eles estavam ali reunidos e a Bíblia Sagrada diz que, sem ser instigado, sem ser persuadido, de maneira nenhuma, simplesmente Zaqueu ele se levanta e diz que ele vai mudar a partir daquele dia. Quer dizer, a presença de Jesus na sua casa motivou a sua transformação. Ele disse, a partir de hoje, se eu defraudar alguém, eu vou restituir quadruplicado. E então Jesus afirmou que naquele dia havia chegado salvação àquela casa. Não por causa das obras, mas porque Zaqueu teve o seu caráter mudado, transformado, e isso lhe trouxe a perspectiva da salvação. O escritor aos Hebreus também nos lembra que sem mudança de vida, quer dizer, sem santificação, ninguém verá a Deus, conforme está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? Santificação é separar-se do pecado, santificação é ser purificado ou ter os seus pecados purificados, santificação é também ser dedicado ao serviço do Senhor. Isto é santificação. É quando nós somos separados por Deus, purificados do nosso pecado e somos dedicados ao trabalho do Senhor. É aí que nós então somos santificados. E o escritor aos Hebreus disse que sem estas coisas ninguém verá o Senhor. O segundo subtópico aí nós vamos encontrar a restauração. Já que a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora, então primeiramente ele transforma o caráter e depois ele transforma a família. Nós sabemos que a família é uma instituição divina, foi Deus quem a criou, foi Deus quem a instituiu, isso lá no Gênesis, e no padrão que Deus ensinou, dentro do padrão da heterossexualidade e também da monogamia. Então nós encontramos que no Gênesis, antes mesmo do dilúvio, o gênero humano havia se degradado de uma maneira terrível, ao ponto de Deus haver se arrependido no capítulo 6, não é? Daquele mesmo livro, de haver criado o homem, de haver feito o homem. E civilizações posteriores também, como Sodoma e Gomorra, e tantas outras civilizações, eu poderia dizer até mesmo a nossa civilização atual, né, que deturparam de uma maneira tremenda e terrível a instituição família. E todos os dias a instituição família ela é combatida pelos meios de comunicação, pela mídia secular, pelas telenovelas, pelos filmes, pelos intelectuais, os ditos intelectuais, não é? Ela é combatida, a família é combatida, mas a palavra de Deus nos declara que o Evangelho tem a capacidade de restaurar a família. A família pode ser restaurada. Nos Evangelhos, Cristo, ele restaura o propósito divino para o casamento, não é? Ele fala sobre a união monogâmica e indissolúvel entre um homem e uma mulher, mostrando que Moisés não mandou que dessem carta de divórcio, mas ele permitiu. E por que Moisés permitiu isso na lei? Por causa, Jesus mesmo explica, não é? Por causa da dureza do coração dos homens, né? O Jesus ele instigou, ele ensinou, ele explicou que o casamento ele é indissolúvel. Ele disse que aquilo que Deus ajuntou, o homem não poderia separar.
Há algumas exceções, é verdade, nas palavras do próprio Cristo, né? Há exceções que são feitas ali, que são elas o caso de morte, né? Quando a pessoa morre. Paulo fala sobre isso daí quando escreve aos Romanos, em caso de infidelidade e também em caso de deserção do lar pelo descrente, não é? Então nesses casos aí o divórcio ele é permitido, mas mesmo em situações mais adversas e terríveis, por pior que elas possam parecer, sempre existe a possibilidade do perdão. Sempre existe a possibilidade do perdão e da reconciliação destas famílias. Número 3, nós vamos chegando aqui ao finalzinho do nosso conteúdo de hoje. Número 3, a regeneração da sociedade. Ora, se você conseguir regenerar o homem, se você conseguir transformar o caráter das pessoas com a pregação do Evangelho, você também conseguirá restaurar o caráter da família. E se você restaurar o caráter da família, que é a célula máter da sociedade, você também conseguirá restaurar a sociedade como um todo. Por que que a sociedade hoje em dia ela está com seus valores tão deturpados, os seus valores tão baixos? Por quê? Falta do Evangelho, falta da pregação, falta da mensagem. Mas nós acreditamos piamente que todo o sistema da sociedade atual pode ser transformado, pode ser modificado pela lei de Deus. E alguém um dia perguntou para Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele acrescentou: toda a lei depende desses dois mandamentos. Tudo se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Da mesma maneira, quando nós fazemos isso, nós então estaremos fazendo e cumprindo toda a lei. Os evangelhos, além disso, asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base de toda a salvação. O textuário da Bíblia, não é? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A própria expressão deste versículo já mostra o grande amor de Deus pelo homem. E quando o homem demonstra também este mesmo amor para com Deus e para com o próximo, toda a lei ela fica debaixo destes dois grandes mandamentos. Este amor de que a Bíblia fala do amor de Deus, não é? O apóstolo Paulo fala quando escreve aos Romanos, no capítulo número 5, que o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sim, senhores, este amor perdoa, salva, cura, liberta, regenera a sociedade, transforma tudo. Desta forma, a igreja fiel, guiada pelo Espírito Santo, quando nós pregamos o Evangelho e somos o sal da terra e a luz do mundo, nós conseguiremos também, com a propagação do Evangelho, por que não, restaurar esta sociedade. Quando você salva a família, você também salva a sociedade. E aí nós vamos partir então para a conclusão da nossa lição de hoje, não é? No próximo slide aí você vai encontrar a conclusão da nossa lição de hoje, né? Você vê que em tão pouco tempo nós conseguimos passar bastante conteúdo já para os irmãos. Muito bem, a função da lei então, para nós fecharmos o assunto, ela era transitória, quer dizer, ela tinha tempo para começar e tempo para acabar. Ela revela o pecado, mas ela não aponta como tirar o pecado do gênero humano, mas aponta que somente através de Cristo é que o homem poderá obter esta salvação. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei, e esta condenação que acabou quando a pessoa está em Cristo Jesus. Nós somos livres desta condenação e por isso você pode glorificar e adorar o nome do Senhor Jesus nesse instante. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. Muito obrigado aos irmãos que já estão inscritos. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para que você também receba os nossos conteúdos em primeira mão e todas as pré-aulas e as leituras diárias que nós estamos fazendo como devocional, você receba também e participe conosco em tudo. Se inscreva no canal, deixe então também o seu like, o seu comentário neste vídeo e
ative o sininho com as notificações. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.